Boa noite, irmãos. Mais um dia em que Deus nos permite vivermos sobre a terra. Mais um dia que Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho com cada um de nós. Chegamos em mais uma noite e um momento para olharmos para trás e vermos o quanto Deus tem guardado, protegido a nossa vida com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua compaixão. Para nós é uma alegria muito grande ter esse encontro com vocês mais uma vez para nós tratarmos de assuntos tão importantes, conversarmos. Na verdade, nós não tratamos nada aqui. Nós apenas estamos aqui para conversar sobre a palavra de Deus. O que Deus ensina, o que Deus quer que o seu povo saiba, para que ele possa conduzir a sua vida pelos 10 mandamentos. E nesta noite, nós temos aí a presença do pastor Sidney Saibel. Ele já é muito conhecido aí pelo povo de Rondônia, já quase dispensa a apresentação, mas depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho da vida dele. E nós queremos falar sobre esse 7º mandamento, não furtarás. Um tema realmente muito atual. E nós, bem ontem e hoje, principalmente, que estamos aí diante de novas descobertas, que até chega a ser vergonhoso para o povo, mas podemos ficar tranquilos que pelo menos não somos nós que estamos lá roubando o dinheiro do povo e desviando. Então o assunto hoje é um assunto que merece toda a nossa atenção, toda a nossa meditação e, acima de tudo, que o Espírito Santo esteja nos guiando para que possamos de fato passar a melhor mensagem possível. Boa noite, pastor Sidney. Boa noite. E aí, tudo bem aí contigo e a família? Tudo na santa paz do nosso Senhor, do nosso Deus. Opa, que bom, fico feliz aí. Já quero aqui de antemão te agradecer aí pela tua disponibilidade em aceitar esse meu convite, de estar conosco nessa noite falando desse mandamento. E hoje, se fosse o caso, o senhor tem uma lista de ilustrações que pode dar a respeito do 7º mandamento, mas envolve tanta coisa, né, que a gente pode conversar. Mas antes, pastor, de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da tua vida, ano de nascimento, nome dos pais, onde viveu, ano de formatura, onde trabalhou. Acho que é importante as pessoas aí te conhecerem um pouco. Então tá. Sou natural do Espírito Santo, capixaba. Nasci no dia 26 de fevereiro de 83, né? Novinho ainda, 37 anos. Novo. Novinho. Nome dos meus pais, né? Valdemar Saibel, Marlene Krause Saibel. Temos aí, né, muitos parentes em Rondônia, né? Tios, né? Tia, né? Então... Eles moram onde? Tenho parentes aí de Cacoal, né? A da linha 6, né? Também tenho parente em São Miguel do Guaporé, né? São Francisco do Guaporé. Espero que não esqueça de nenhum lugar, mas né, bastante parentes por aí, né, em Rondônia. Então, me formei em 2007. 2007, nosso primeiro chamado foi para Rondônia, na paróquia de Rolim de Moura. Moramos em Novo Horizonte, do Guaporé. E logo após,
aceitei chamado para a paróquia de Pimenta Bueno, né, onde, né, fiquei um pouco mais. Né? Então, ficamos ali em Rondônia 8 anos e um pouquinho. Uhum. Desde que eu me formei, nós fomos para Rondônia em agosto de 2007 e então saí de Rondônia em outubro de 2015. E agora estamos na paróquia Bom Pastor, aqui de Pérola Independente, né, é um distrito de Maripá. Aqui em Maripá nós temos, então, essa paróquia aqui em Pérola Independente. Distrito, aqui tem uns, vamos dizer assim, na vila, uns 500 pessoas, 500 habitantes. Aí eu atendo também um distrito de Toledo, cidade vizinha, né, daqui uns 20 quilômetros, né, atendo o distrito ali de Vila Nova, e atendo também a congregação São João do Rio Azul, né, que é no interior aqui de Maripá. E a sede aqui, Império Independente, Avante com Jesus. Nossa paróquia aqui tem, em média, 260 membros. Então, Maripá é uma cidade pequena, temos hoje 5.600 habitantes, estava olhando, né, confirmando ali, 5.600 habitantes. É uma cidade, né, muito boa de se morar, né, tranquila. Aqui é considerada a cidade do peixe e das orquídeas. Eu vi nas árvores ali, que ali tem bastante orquídea mesmo, hein? Isso, temos a festa do peixe e das orquídeas, né? Aqui é a criação de tilápia, né, na cidade. Muitas orquídeas, né? E aqui fica perto da cidade de Toledo, né, que já é uma cidade maior, 142.600 habitantes, né, dá 25 quilômetros por aí, até no centro de Toledo. E um pouco mais Cascavel, né, uns 70 quilômetros daqui, em Cascavel, que tem já 332 mil habitantes. Já aumenta um pouquinho. Uhum, então, onde nós temos mais recursos também, tratamento. Ali a paróquia, pastor, tem quantos membros o senhor falou? Toda a paróquia, 260? 260. Uhum. Legal. Quantos irmãos o senhor tem, pastor? Somos em 3, né? Eu e mais 2 irmãs. Cirleide e Cirlene. Cirlei e Cirlene? Cirleide e Cirlene. Elas estão no Espírito Santo. Isso. E minha família também, minha esposa, não poderia deixar de falar. Né? É claro, vai que tua esposa depois ela vai te cobrar isso. Pois é, né? Minha amada esposa, Aliciane, né? Minha companheira, né? Muitos já conhecem ela aí em Rondônia, né? Sempre me acompanhava, me acompanha, as programações da igreja, sempre está do meu lado, né? Está comigo. E quando nós saímos aí de Rondônia, nós tínhamos já o Rafael, que hoje está com 8 anos, né? E a Brenda, né? Que fez 6, agora em agosto. E agora tem mais um. O pequeno, que é o Isaac, né? Que fez 2 anos. Muito bom. Manda um abraço para essa família aí, que a gente até sente saudade, e porque nós tivemos aí a satisfação de conviver juntos aí por alguns anos, e foi realmente muito bacana mesmo, né? Deixa eu te falar, até o Sebastião já colocou aqui, parente do primeiro dentista de Afonso Cláudio, meu tio Carlos Saibel, casado com irmã de minha mãe, minha madrinha Ida Saibel. É esse? Olha, Afonso Cláudio, minha mãe nasceu em Afonso Cláudio, minha mãe é Krause, meu pai nasceu em Barra de São Francisco, né? Mas é parente ali, temos parente em Afonso Cláudio, sim, naquela região de Nova Venécia também, os parentes ali por ali. Que legal, bacana, né? Eu quero aqui realmente agradecer aí pela tua grande
ajuda que está dando nesse momento aí com a nossa live. Eu quero também agradecer a todos que estão participando aí, estão conosco na sala. Eu não vou conseguir mencionar o nome de todos os recados aí de saudade do pastor Sidney e tal, essas coisas todas aí. A dona Anitta também já mandando recados, né? O Sebastião, fiquem à vontade para postar os vossos comentários ali. Se tiver alguma pergunta, tanto eu como o pastor Sidney, nós estamos acompanhando os comentários, e se achar assim que for der para a gente acrescentar e responder a questão, a gente responde, senão depois, lá no chat, a gente vai entrar pelo Face da Concórdia e responder a vocês, tá? Muito bem, pastor, vamos então iniciar com o nosso assunto aí que nós nos propomos a falar um pouquinho nessa noite. E nós estamos falando da segunda tábua dos mandamentos, onde trata da nossa relação com o próximo. Lembrando sempre que a primeira tábua dos mandamentos fala da sua relação, da nossa relação com Deus. E a segunda tábua trata da sua relação, da nossa relação com o próximo. E é claro que a base das duas tábuas é o amor ao próximo. E o sétimo mandamento, então, que nós vamos tratar, ele diz, não furtarás. E Martinho Lutero, nosso reformador da igreja, em 1529, mais ou menos aí nesse ano, ele explica esse mandamento da seguinte forma, né? Ele diz, devemos temer e amar a Deus. É interessante que ele começa com a explicação do que significa isso, justamente fazendo uma referência à primeira tábua, que é o amor a Deus, que é o temor a Deus. E esse temor, eu sempre digo que pode ser entendido de duas formas. Uma é ter medo de Deus, mas também tem o sentido de crer, de confiar, de depositar a vida nas mãos de Deus. E amar a Deus. Então ele faz uma referência. E aí ele diz, e portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. Mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Pastor Sidney, é interessante a gente observar que nessa explicação de Martinho Lutero, ele inicia então com as palavras, devemos temer e amar a Deus. Por que ele começa com estas palavras no sétimo mandamento? Então, pastor, na verdade, Lutero começa todas as explicações dos mandamentos, né, com essas palavras. Devemos temer e amar a Deus, e, portanto, cito aqui as palavras do Salmo 130, os versos 3 e 4 ali, né? Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Então, se não temermos a Deus, não levaremos em conta quão sério é o nosso pecado. É o pecado. E as consequências do pecado são enormes. Isso nós não podemos duvidar. Temer a Deus, então, como já foi dito, não é simplesmente ter medo de Deus, mas o temor a Deus leva ao respeito, reverenciar, deixar de fazer coisas que lhe agradam. E aqui, não roubar, não furtar. Então, se realmente tememos a Deus, isso nos leva a um profundo relacionamento amoroso, pessoal, com o nosso Deus. Quando o senhor fala assim, de não fazer aquilo que nos agrada, e aí falou do sétimo mandamento, mas isso está incluindo, por exemplo, assim, envolve o carregar a cruz também? A nossa natureza pecaminosa, ela está sempre
sempre inclinada a fazer aquilo que é errado, né? Que é fazer o pecado. Então, nós precisamos diariamente lutar contra essa velha natureza. E aí, então, carregar a cruz, né, e procurar sempre evitar o pecado. E a gente sabe que isso não é fácil. Não é fácil. Isso é uma luta diária, né? Que a gente tem uma cruz para carregar, sim, né? E, né, viver conforme, né, a vontade do nosso Deus, né? Conforme Ele quer que nós vivamos, né? Conforme Ele traz nos 10 mandamentos as diretrizes para a nossa vida. A fé realmente nos faz isso, né? Ela nos move, ela é o nosso combustível para nós justamente lutarmos contra os pecados que todos os dias essa luta ela é incansável. Ela quer dizer, às vezes a gente cansa, né? Mas Satanás, a nossa carne e o mundo, eles são incansáveis em querer fazer a gente pecar de todas as formas, né? Então é uma luta e é uma grande cruz que por causa da fé em Cristo, nós como cristãos carregamos. Ali Lutero ele fala o seguinte, pastor, mercadorias falsificadas e negócios fraudulentos. Por que a mercadoria falsificada entra na questão do roubo? É interessante que eu até fui pesquisar no dicionário online do Michaelis, ver quais são os significados da palavra roubo. E aí eu trouxe assim, eu trago até alguns sentidos aqui. Por exemplo, no ponto 3 ele coloca preço exorbitante, exagerado. Então, quando se cobra demais. É interessante que ele coloca isso também como sendo um roubo. 6, sentimento de grande prazer, encanto, êxtase. E o 7º sentido, ato de apossar-se de ideias, projetos, trabalhos de outrem, utilizando-os como se fossem próprios. Cópia, plágio. Porque ali Lutero já naquele tempo falou em mercadorias falsificadas e negócios fraudulentos? Aí nós poderíamos aqui lembrar já do texto lá do Antigo Testamento, né? Levítico 19, né? Não prejudique os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade, né? Usem balanças certas, né? Pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, né, o Deus de vocês, eu os tirei do Egito, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Né? Então, enganar, né? Enganar o próximo, né? Com, né, coisas, mercadorias falsificadas, né? Você, né, fazer um negócio, vender, né, uma mercadoria, dizendo que é de primeira, que é boa, mas que, na verdade, né, não vale nada, né? Não é de boa qualidade. O que se faz muito hoje, pastor, é assim, eles pegam um produto de uma marca que tem uma boa aceitação, e aí eles fazem um produto muito fraco, muito ruim, botam aquela marca em cima como se fosse aquela empresa que tivesse feito esse produto. Então, na verdade, a gente percebe ali que eles estão agindo de má fé. Até mesmo porque eles estão usando o nome de uma outra empresa que tem um bom nome, né? Uma boa reputação, e eles estão utilizando aquilo. Uhum. E aí você fazer um negócio, né? Eu tenho aqui uma mercadoria que já não me serve, né? Que, né, vou lá, dou uma tapeada, né? Não está muito boa lá, algum produto, né? E vou querer enganar o meu próximo, dizendo que aquilo ali está bom, né? E vendendo como se fosse, né? Por exemplo, citar aqui, né? Vender um carro, né?
Aí você lá e adulterar a quilometragem. O carro lá já está com 150 mil, 200 mil quilômetros rodados. Né? Você, para vender o carro com preço melhor, né? Vai lá e adultera a quilometragem para menos, né? Não é um tipo de roubo, você não está enganando. E assim também, em questão de, nos pesos, né? Vender alguma coisa, né? Aí quem trabalha na questão do comércio, né? Adulterar lá a balança, talvez, vamos dizer assim, você vai vender lá 1 quilo, você adultera a balança, né, para pesar só, né, 900, 950, parece pouquinho, né? Mas só que de cada um, né, o quanto que isso... De 100 mil final... pacotes, né? Dá uma diferença grande, né? Então, né? O que de fato Deus está proibindo nesse mandamento, pastor? Então, poderíamos citar aqui, então, não furtarás, roubar, né? Apropriar-se de um bem alheio, né? Mediante violência, ameaça ou fraude. Tem uma citação de Lutero que diz, se fossem enforcados todos os que são ladrões, o mundo em pouco tempo ficaria deserto e haveria falta de carrasco e forcas. Né? Então, Lutero, isso já pelo ano de 1529, ele já diz isso, né? Se fossem enforcados todos os que são ladrões, o mundo em pouco tempo ficaria deserto. Então, ladroagem é coisa antiga, não é só em Brasília. Né? É interessante que até ideias, né? Na verdade, a gente rouba do outro até uma ideia, né? Sim. Uhum. Então, onde existe o ser humano, há pecado contra esse mandamento. Efésios 4, 28 diz, né, quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então, o trabalho honesto é o meio pelo qual Deus nos concede o sustento. Esse seria justamente o antídoto para a pessoa, para que ela, de fato, olhasse a vida de uma maneira diferente, que em vez dela tirar aquilo que pertence ao próximo, pertence ao outro, ela vai lá simplesmente e tira aquilo. Então, esse texto de Efésios, ele é justamente assim, ele aponta um caminho, uma solução para aqueles que roubam, né? Infelizmente, tem muitos que roubam mesmo no trabalho, né? E aí é mau caráter mesmo, né? Isso não tem o que tirar, não dá para tapar o sol com a peneira, mas realmente aquela pessoa que está lá empregada e rouba do seu patrão é mau caráter. Ela precisa rever toda a sua vida e principalmente a sua fé. Se se ela tiver, né, uma fé em Deus. Né? Sim. Também cito aqui o texto de Provérbios 29, né? Provérbios 29 e 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Então, né, os receptadores, né, de bens furtados. Vou aproveitar a ocasião para comprar um bem barato. Isso é correto? Um dia passou aqui, um bom tempo aqui em casa, uma pessoa, né, vendendo um celular novo. Né? O celular custava 1.500, pedindo 400. E aí, você não vai desconfiar que, né, é um produto de um furto, de um roubo? Na verdade, até seria pecado a pessoa que compra isso, né? É isso? Esse ponto eu quero destacar. Né? Então, você comprar uma mercadoria sabendo que é fruto de um roubo.
A pessoa vai vender bem mais barato, né? Mas não é pecado? Você também não está sendo ladrão? Né? Você também não está roubando? Na verdade, ele está se associando com aquele que foi lá e pegou o produto, né? Mesmo que ele não tenha certeza, mas pelo preço ele já pode desconfiar que a diferença é muito grande, né? O Sebastião já até coloca assim, certo município do Rio Grande do Sul está sendo acusado de colocar água em frasco de purificação e higienização para... Quer dizer, uma coisa nítida, que isso é roubar. Você vai pagar a água por um produto, né, que um preço até muito elevado, que é para ser, a princípio, um produto que purifica, que limpa a tua mão, que mata o vírus do Covid, né? Então, é muito bom isso. Isso aí é um nítido exemplo de roubo, né? Uhum. E a questão de emprestar e não devolver, pastor? Então, mas talvez eu peguei emprestado e esqueci de devolver, né? O Salmo 37, 21. Os maus pedem emprestados e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Emprestar e não devolver seria a mesma coisa que roubar. Se você já o faz, vamos dizer, intencionalmente, pode acontecer, não vou dizer que não. Você pega lá uma ferramenta do vizinho emprestado, um martelo, né? E realmente, né, faz o serviço, deixa lá e esqueceu. Daqui uns dias, vê lá o martelo guardado e tu vai lá e devolve. Ou não cuidar daquilo que pega emprestado também, né? Às vezes também se pega emprestado e se devolve os pedaços, né? Sim. A questão da preguiça, pastor, também ou não? Então, ser preguiçoso no trabalho, ou não pagar o salário justo, né? Lá em Jeremias 22, 13, né? Lá diz, né? Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Então, se o patrão não paga devidamente o empregado, né, ele está roubando, né, porque o empregado está dando, né, a sua mão de obra, né, o seu serviço, né, em troco do salário. Né. E se o empregado é preguiçoso no serviço, né, ele também está roubando do patrão, porque ele está sendo pago, né, ele está sendo pago para trabalhar. Eu gosto de usar um exemplo assim bem muito simples, que hoje é muito comum, é o celular, o WhatsApp. O funcionário que, por exemplo, assim, ele recebe para trabalhar 8 horas para uma empresa, mas ele, volta e meia, ele pega o celular dele e responde mensagens particulares, que não tem nada a ver com o trabalho naquele momento. Isso também é um furto, porque no final do dia, vamos imaginar que ele dedicou em responder mensagens pessoais 45 minutos do patrão, que ele deveria ter dedicado ao trabalho, né? E como nós temos visto isso, né, acontecer, já caso das pessoas até filmarem, né, lá uma atendente, né, no celular, né, as pessoas esperando para serem atendidas, né, e a pessoa está lá no celular, acaba se distraindo lá no WhatsApp, no Facebook, né, e esquece que está ali, né, cumprindo horário, né, para trabalhar. Então, nós temos que nos policiar a respeito hoje desse instrumento, né, o celular, né, que
nos toma muito tempo, né? Se a gente não cuidar, isso acaba, né, sendo um mal, né? Tu está sendo pago para trabalhar, para produzir, e daqui a pouco um bom tempo do teu serviço, né, vai para o celular. Na verdade, até quem não paga, o senhor já falou a questão de salários justos, né? O que seria, na verdade, um salário justo? É aquilo que o patrão, de repente, tratou com o funcionário, mas no final das contas ele poderia reconhecer o trabalho daquele funcionário que trabalha melhor, que é mais dedicado, que ele produz mais, e no entanto ele não o faz. Ele segura, ele se aproveita de uma situação também. Nesse sentido, ele está roubando do empregado, porque ele poderia dar uma condição de vida melhor para o seu empregado, né? Com certeza. Muitas empresas, né, acabam se aproveitando dos seus funcionários também, pagando, né, salário muito baixo, né, o empregado tem que trabalhar muitas vezes, né, além da carga horária, né, fazendo hora extras, né, e às vezes não recebe, né, devidamente no seu salário. Vamos pegar um pouquinho, pastor, a questão até da questão dos juros, né? A gente sabe que a agiotagem, ela é crime perante a lei, né? Sim. Mas sabemos, por outro lado, que isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. E que o juro cobrado não é barato. Eu hoje não tenho noção de quanto um agiota cobra por causa da pandemia, né? Mas eu, antes da pandemia, estava ouvindo falar em torno de 5% a 8% ao mês, né? Enquanto que no banco se pagaria talvez 1,5%. Acabam se aproveitando da situação. Muitos não conseguem no banco fazer um empréstimo, não tem, né, um comprovante de renda, uma coisa, né, para dar de garantia, e acabam procurando, né, essas pessoas que emprestam dinheiro, né, de forma particular, né, agiotagem, e aí estes, então, acabam se aproveitando da situação. E a palavra de Deus nos diz, né, que cobrar juros exagerados, né, também é uma forma de roubo, né? Talvez a pergunta seria, o que seriam os juros justos, então? Talvez seguir um padrão ali dos bancos. Quem sabe que também tem bancos que os juros são exorbitantes, né? Se você cair nos juros de um cartão de crédito, também não é pouco, né? Por isso, nunca deixem a fatura vencer sem o pagamento, tá? Pagam logo e não paguem somente uma parte, mas paga tudo, porque juro de cartão de crédito, cheque especial, pulem fora, porque ali é a forca de toda a família que eu vejo, assim, muitas famílias penando, pagando altos juros. Por quê? Porque não conseguiram pagar logo toda a fatura, ou talvez pensaram não, que poderiam parcelar e no final das contas se deram mal, né? Então nunca usem, mas não deixem sem pagar a fatura, paguem ela de uma forma total, né? Sim. Uhum. A questão de não trabalhar, pastor, também entraria nessa questão do roubo? Aquelas pessoas que não querem trabalhar, às vezes têm trabalho, está à disposição, no entanto, elas se recusam a trabalhar. Então, nós temos ali o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Eu dou risada quando leio esse texto pelo seguinte: eu lembro que isso aí, quando eu leio esse versículo aqui, isso soa na minha cabeça, isso bate lá dentro assim, tum, bem forte, porque
A minha mãe, desde que eu era criança, assim, a gente sabe que criança pede um negócio, daí a criança se recusa muitas vezes a fazer, né? E a mãe sempre dizia, se não quer trabalhar, também não come. Nossa, mas isso hoje, quando eu leio, isso bate na minha cabeça muito forte, né? Uhum. Então, há muitos que não querem trabalhar, mas querem ter uma vida boa, viver bem. E aí, como nós nos posicionamos diante do fato de muitos pais, né, não incentivarem os seus filhos a trabalhar desde cedo, né, mantendo-os, né, sob uma superproteção, né, com a ideia de poupar, né, talvez já que os pais têm recursos para manter financeiramente os seus filhos. Será que estes filhos estão sendo preparados para uma vida responsável? Estarão preparados para evitar uma vida ociosa? Então, ensinar né, os pequenos, né, os nossos filhos, desde pequeno. Né, O Sebastião até coloca ele também no setor público, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Se a pergunta dele está se referindo do fato do funcionário público às vezes se recusar a trabalhar ou fazer corpo mole no trabalho, é claro que isso ele também está roubando. Ele está tirando um dinheiro que é do contribuinte, né? Aquela pessoa que vai lá num setor público para ser atendido e um funcionário se recusa a atendê-lo ou atende de forma negligente, ele também está pecando, sem dúvida nenhuma, e contra Deus e contra o semelhante ali, né? Sim, com certeza. Nessa questão aqui de não querer trabalhar, né? Querer viver às custas dos outros. Sempre tem, né? Tem aqueles que querem viver nas custas dos outros. Né? Por isso que nós temos que cuidar, né, pastor, com aquela questão lá da ação social. Eu penso que ali entra muito essa questão da ação social. Quando nós vamos fazer um trabalho social, nós temos que observar que existem muitas pessoas que, de fato, estão deitadas nas cordas. Nós temos aqui um trabalho na Congregação Concórdia, mas antes de assumir o compromisso de atender uma família por um certo período, sempre vai alguém lá, faz uma visita, dá uma olhada, né, na situação das pessoas, conversa, faz as anotações em uma ficha, para que a gente, de fato, tenha conhecimento do que está acontecendo. Porque Sim. simplesmente ajudar as pessoas, elas vão começar a sugar, e nós percebemos isso, inclusive, nessa questão de viver às custas dos outros, nesse auxílio aí que o governo estava dando, esse auxílio emergencial, em que muitos que não tinham necessidade, inclusive receberam o salário deles normalmente, foram lá e pegaram esse auxílio. Graças a Deus, muitos foram descobertos, né, lá no Rio Grande do Sul mesmo, e tiveram que devolver. Foi cobrado o juro, tiveram que devolver em uma parcela só todo o empréstimo que foi feito, quer dizer, empréstimo. Pego aquele auxílio emergencial, né? Uhum. É uma questão delicada. Eu lembro já desde a época do seminário, quando nós éramos orientados a fazer ação social, ajudar, né, o necessitado. Aí nós tínhamos, né, um trabalho ali em volta do seminário, e eu lembro muito bem, né, nós ali no seminário, né, juntamos ali roupas, cesta básica, para levar para uma família carente. Né? Aí você levava 2 pacotes de arroz, né? Aí a pessoa trocava um pacote por cigarro, né? Por bebida alcoólica, vendia. Delicado esse assunto. Né? É delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto que é bom tratar, para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, com certeza, ajudam muitas pessoas. Né? Uhum. Nós temos aí pessoas que batem praticamente quase todo dia na nossa porta, pedindo ajuda. Então,
Até aqui eu conversei com a ação social, falei, olha, eu vou precisar eu vou pegar uma ajudinha lá da ação social, porque senão não vou vencer de tanta gente que vem aqui pedir as coisas. Então, como eles sabem que é casa pastoral, eles acham que pastor é obrigado. Não, se o pastor não der, então o pastor vai para o inferno, né? Então, a gente lida com essas situações também, né? E a questão, pastor, até de quem ganha de seu dinheiro, mas não administra bem esse dinheiro. Como é que a gente pode lidar com essas situações? Aí entra a questão da mordomia, né? Você ser um bom administrador, né, dos bens do Senhor, né, daquilo que você recebeu, né, para administrar. Porque sabemos que tudo que somos e temos, né, é do nosso Deus, nosso Pai do céu. E Ele quer que nós administremos corretamente, né, os nossos ganhos. E aí entra a questão, né, dos vícios, né, dos jogos, né, você deixar de levar o pão de cada dia para a sua família e você gastar o seu sustento, o seu salário, na mesa de uma sinuca, no bar, com vícios. Você está pecando também, com toda certeza. Né? Você está pecando, está roubando, né? Não está sendo um mau administrador, né, dos bens do Senhor. Né? Está deixando a sua família passar necessidade, né, por não administrar bem. Talvez até a questão dos luxos, né? Colocamos ali, querer ter uma vida de luxo e muitas vezes não tem condições para isso, não administra, não acaba, aquilo que é necessário, essencial, deixa faltar, né? Cumprir com as suas obrigações, sendo desonesto, não pagando as suas contas, né? Para, talvez, então, querer ter uma vida que você não pode. E esse exemplo aí que o senhor falou dos vícios, né? É muito triste porque o pai, ele chega em casa e ele sabe, ele olha para os filhos, muitas vezes chorando de fome, a esposa inquieta, preocupada, porque o que vai dar para os filhos comerem, e ele acabou de gastar, quem sabe lá no bar com umas 20 cervejas, 30 cerveja com os amigos lá, quer dizer, para os amigos ele tinha dinheiro para pagar a cerveja, mas não tem como levar o alimento para o seu filho. Então, isso é muito cruel, na verdade, né? E sem dúvida nenhuma é uma forma de roubar do próprio filho, né? Tirar o alimento da boca do filho, da esposa que prometeu amar, cuidar e sustentar, né? E agora vai tirar o alimento deles para dar lá no bar, para sustentar um vício que está levando toda a família à ruína, ao choro, ao desespero, né? Sim. O desperdício. Isso, entra aí a questão também do desperdiçar, né? Desperdício, alimentos. Tantas pessoas também, né, passando necessidade, passando fome, né, e você desperdiçando. Também você não está sendo um bom administrador, um bom mordomo do Senhor. Cuidar mal das coisas pessoais, dos nossos bens, entra nisso tudo. Então, é uma questão de administrar mal. Até a Célia colocou aqui um comentário que eu vejo que vale a pena a gente colocar, né? Verdade, pastor, acho importante relatar aqui mesmo em Cacoal, tem muitos moradores de rua pedindo dinheiro. Eu mesma nunca dou, prefiro ir em algum lugar próximo e comprar algo para comer, aí sim doar. Quer dizer, é uma forma, da Célia, de você administrar o seu dinheiro, porque você não quer simplesmente jogá-lo ao vento, dizer assim, ao sustentar o vício dele. E aí você doa um alimento que sabe que pelo menos se ele comer,
porque já vi alguns jogarem fora, porque Uhum. eles, na verdade, o que eles queriam era o dinheiro mesmo. Então, se eles comer o alimento, pelo menos o corpo físico deles tem força para tentar lutar de alguma maneira para melhorar de vida, né? Sim. A questão dos bens, pastor, pensar que os bens são meus e posso usar bem como eu entendo, quer dizer, o senhor antes disse assim que tudo é de Deus, né? E nós somos administradores. Mas e pensar nesses bens que nós temos, um carro, casas, de que forma a gente pode cuidar disso para que não haja roubo nesse sentido? Então, cito aqui novamente a palavra do nosso Deus, né, que nós tomamos como base, como orientação. É o Salmo 24, o verso 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Ou ainda, né, lá em Ageu 2:8, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. 1 Coríntios 4:7, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Então, aqui está a diferença de você ter essa certeza, né, de que aquilo que você tem foi dado por Deus, né, que Ele que é o dono de tudo, né, o Senhor de todos, né, Ele que te concedeu, Ele que te abençoou. Né, e Deus, Ele quer que nós, né, tenhamos, né, o nosso sustento, tenhamos uma casa boa para morar, né, tenhamos um carro para andar. Ele nos abençoa. Aí voltamos, lembrando, né, que como que ele nos abençoa? Né? Através do nosso trabalho honesto. Né? Então, a gente sendo bons administradores, né, dos bens do Senhor, né? E assim procurar zelar, né, daquilo que nós temos, procurar usar, né, bem, para, né, o sustento da nossa família, para o bem-estar, né, da nossa família, né, também do nosso próximo. Então, de que maneira nós poderíamos, por exemplo, assim, usar o nosso carro? Vamos imaginar assim, nós recebemos de Deus a bênção de poder possuirmos um carro. E esse carro, ele é para atender a minha necessidade, da minha família, mas de que forma eu também posso estar consagrando esse carro a Deus e de que forma eu posso estar usando ele de uma maneira correta? eu lembro aqui, né, uma situação que aconteceu comigo, né, com minha esposa, né, quando estávamos lá no seminário. Né. Ela tinha uma consulta lá no hospital de São Leopoldo, o hospital ali, e nós íamos de ônibus, e aquela consulta, um exame que ela fez, não sei se foi uma endoscopia, né, estava meio tonta, estava lá na frente do hospital, esperando o ônibus, daqui a pouco passou um carro, parou, né, nos ofereceu uma carona, né, nos levou até no seminário, né, viu, né, que a gente estava saindo do hospital, que, né, não estava muito bem, né, e a pessoa, né, usou o seu bem, o seu carro, para ajudar o próximo. Por que que nós não podemos fazer isso? Né? A pessoa está necessitada, né, precisa ir ao médico, não tem como ir. Né? Se nós temos, né, condições, né, temos tempo, né, procurar sempre nos colocar à disposição para ajudar o nosso próximo. E além disso, né, pastor, vamos pensar um pouco, nós temos muitos irmãos que talvez não tenham um carro para ir até a igreja, ao culto, né? E nós poderíamos muito bem incentivar
as pessoas, ou até mesmo diz assim, cada um particular, cada um a examinar a sua vida, o seu bem que ele tem à disposição, e de repente oferecer uma carona. Não precisa nem ser num caminho contrário, mas que seja num caminho que é na sua direção, da sua casa, e que não vai lhe dar nenhuma despesa a mais, ou se der, vai ser muito pouquinho, e que ele poderia estar auxiliando também nesse sentido, né? Eu até lembro aqui de Pimenta Bueno, né, da comunidade, né, Cristo Redentor, quando nós trabalhávamos lá, nós tínhamos esse serviço lá, né, de buscar os idosos para o culto, né, muitos idosos não tinham como vir à igreja, condições de vir à igreja, não tinham carro, né, e aí pessoas, né, voluntárias da comunidade, da congregação, né, passavam, pegavam os idosos, né, ou ainda pegava o carro, vinha na igreja um pouquinho mais cedo, pegava o carro, né, da paróquia, ia buscar um idoso, uma família que morava mais longe, que não tinha condições, né, de vir para a igreja. Assim nós estamos usando, né, nossos bens, né, sendo bons administradores. Deus nos abençoou, né, e assim nós vamos também ser uma bênção para o nosso próximo. Eu tenho um outro exemplo, assim, muito fora um carro, né? Vamos pegar um outro aparelho que a gente... Vamos pegar aí um sistema de som, de repente, que a gente tem em casa, que você comprou lá para ouvir melhor, ter um aparelho melhor em casa para... No momento, hoje, nós temos muitas opções de participar ao vivo, por exemplo, que nem aqui, dessa live, poder ter um sistema, ouvir melhor, né? E talvez alguém chegue lá e te peça esse aparelho emprestado para fazer uma festa, aonde vai ter músicas que não são nada, não testemunham nada a fé. Uhum. Então, uma das formas que eu entendo que a gente usa, uma maneira correta de usar esse bem que Deus nos concedeu, a bênção de podermos comprar, é simplesmente dizermos não. Né? Você não emprestar aquele aparelho, porque o nome de Deus não vai ser honrado e glorificado lá. Então, que não se usasse, não que não se emprestasse, né? Uma outra situação, né? É verdade. E aqui lembro também, né, a questão de você lembrar que, né, Deus, né, ele é o Senhor de tudo, de todos, né? Seu Sebastião em ano lá diz, né, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos, né? Ele é o Senhor, ele é o dono de tudo, né? E aí, quando o amontoar, passa a ser uma preocupação constante na vida, né, do ser humano, aí cada vez mais Deus ele vai ser também deixado de lado, né? Por isso, sabe o conselho da palavra do nosso Deus: não acumulem tesouros neste mundo, num mundo onde, né, tudo enferruja, tudo desvaloriza, onde há prejuízo, há roubos. Qual é o nosso maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida, realmente, né? Então, quem coloca o seu coração também nessas coisas passageiras, acaba se enveredando, né, por caminhos que podem levar ao furto, à desonestidade, pois, ao final, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, diz a palavra do nosso Deus. Nós estamos aí falando da questão do uso dos bens de forma certa, coerente, que até testemunha a nossa fé em Deus, tá? Mas tem um outro assunto que também envolve essa questão do roubo, que é a questão de roubar a Deus, relaxar em dar a Deus a parte proporcional de nossa renda, que seria a nossa oferta. Pastor, qual que seria, então, uma orientação nesse sentido aí, para os nossos irmãos aí que estão participando da live? Lembro aqui o texto de Malaquias 3, capítulo 13, versos 8 a 10. Né? Lá diz, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês
têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Será que alguém pode roubar a Deus? Então, o texto aqui de Malaquias é claro, e é a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, entra no 7º mandamento. Estamos roubando do próprio Criador, quando nós não estamos ofertando adequadamente ao nosso Deus. Aí sempre eu digo, eu lembro que quando se fala em oferta, não é um pagamento. Muitas pessoas dizem, o meu pagamento lá na igreja está atrasado, minha mensalidade. A oferta, em primeiro lugar, entre eu e Deus. O que diz, assim, o meu relacionamento, a minha gratidão, o meu reconhecimento, por tudo aquilo que Ele me tem concedido, me abençoado, generosamente. Então, eu vou roubar do meu Pai do céu, do meu Deus, do Criador. Talvez muitos nem se dão conta de que eu peco contra o 7º mandamento quando eu sou negligente, quando não oferto regularmente ao meu Deus, para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Provérbios 3:9 também diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Então Deus, Ele quer as primícias. Deus também não quer as sobras. A primeira parte. A primeira parte é o nosso Deus. Então, precisamos pensar muito o quão importante é, no que diz respeito, o nosso ofertar, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento a Deus, através das nossas ofertas. Uma orientação prática ali, pastor, seria que cada um decidisse a sua oferta com Deus. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do que nós ensinamos como igreja luterana e até olhando para o que a palavra de Deus diz sobre isso. Para que os nossos irmãos aí do grupo, da nossa sala e todos os outros que ainda vão participar dessa live, porque serão muitas pessoas, uma orientação seria assim: decida a sua oferta com Deus. Observando, existe lei? É 10%? Não, 10% é um parâmetro. Nós não podemos negar isso, que pode servir como um parâmetro para a nossa decisão de quanto nós vamos ofertar. Mas vamos imaginar que alguém decida ofertar 8%. Então, ao receber a sua renda mensal, tire os 8% logo, assim que receber, para não correr o risco de gastar esse dinheiro e, de repente, deixar a sua oferta somente dando lá o que sobra. Mas não, tirar a primeira parte. Hoje, Deus continua exigindo as primícias nossas. Deus quer a primeira parte. Deus quer a melhor parte da nossa parte. Ele quer que o nosso coração seja agradecido a Ele. Então, uma forma assim de nós é decida a sua oferta com Deus. E não deixe para pagar isso mais tarde, quando não vai ter dinheiro. De repente vai lá, paga todas as contas e o que sobra traz e dá a Deus,
Então, isso fosse de fato observado, porque se a gente agir de forma errada nesse sentido, nós roubamos a Deus. E além disso, né, pastor, não é só roubar a Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o nosso próximo precisa da nossa oferta. É interessante isso, né? Que Deus, realmente, nosso dinheiro não sobe aos céus, mas o nosso próximo, Deus, ele abençoa esse nosso ofertar para que o meu irmão escute o evangelho, para que ele ouça o evangelho. Com toda certeza. Aí nós vamos também ser bons administradores, né, dos bens do Senhor, né? Vamos administrar bem aquilo que Deus nos deu, né, não gastando mais também daquilo que nós ganhamos, né, e deixar, vamos dizer, deixar faltar na oferta. Talvez a gente acaba, quando somos maus administradores, gastando naquilo que a mais, às vezes até coisas que não têm necessidade, e deixamos também de ofertar. Então, ofertar com amor, com alegria, né? Isso faz parte também. Muito bom. É um tema bastante polêmico, na verdade. Se nós fôssemos falar só disso, poderíamos tratar a live inteira falando só da questão da oferta. Sim. Também. Ali entra a questão até dos pobres e necessitados também, né, pastor? Sim, lembrando lá no finalzinho da explicação de Lutero, né, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Então, não podemos ignorar aqueles que passam dificuldades, que passam necessidade, mas devemos ajudá-los a melhorar, conservar o seu meio de vida, né, os seus bens, né? Então, como nós podemos ajudar, né, o nosso próximo, né, os necessitados, né? Já citamos aqui a questão da ação social, né, que é um importante trabalho, né? Sim, que apesar, né, de ter, né, algumas dificuldades, né, pessoas que às vezes acabam se aproveitando, né, da generosidade também, né, das pessoas, mas nem por isso nós devemos deixar de ajudar os necessitados, né? Temos sim, né, pessoas que necessitam, né, que precisam, né, e também faz parte, né, do nosso amor a Deus, né, estar ajudando dentro do possível, né? Aí eu lembro aqui o texto de Provérbios, né, 19, versículo 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ou Hebreus 13, 16, né? Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então, eu até quero fazer um comentário aqui, pastor, sobre isso. Por que Deus ele abençoa cada um de nós com um salário? Seja ele qual for o valor, não importa o valor do salário. Tá? Por que nós somos abençoados por Deus? Para que a gente possa suprir as nossas necessidades, a da nossa família, mas nunca esquecer de olhar para fora. Porque Deus me abençoa, e lembremos disso até do povo de Israel, quando Deus escolheu no Antigo Testamento, não era para que aquele povo se fechasse e dissesse, nós estamos salvos, os outros que se lasquem. Mas Deus ainda disse, seja uma bênção para as outras nações. Sendo uma bênção, né? Então, quando Deus abençoa cada um de nós com um salário, aqui eu quero dizer, não importa o valor do salário, Deus também ele quer que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. Aproveitem, usufruam um pouco daquilo.
Eu sei que o sistema capitalista, e muitas vezes hoje o que temos na nossa mente é assim: eu estudei, eu investi, eu mereço, né? Mas não esquecemos, claro que você tem o teu esforço, você tem o teu investimento, você tem tua dedicação no teu trabalho, na tua vida, na tua formação, mas ao mesmo tempo isso é uma bênção de Deus, você chegar lá. Enquanto muitos talvez não tiveram essa oportunidade. Então, essa questão, não olhar para o outro como aquele que é um estorvo na tua vida, mas olhar até como um sentido de poder praticar o amor cristão. É Deus te dando uma oportunidade de você praticar o amor cristão com o outro, né? Isso, né? Nós devemos sempre, né, usar os nossos bens, né, para o nosso benefício, né, da nossa família e também do nosso próximo. Nunca esquecer isso, né? Do nosso próximo e do reino de Deus. Então, Deus, ele abençoa, né, muitos, né, abençoa todos, né, alguns, claro, né, vamos dizer assim, tem mais, outros, né, menos. Né. Então, aquele que tem mais, né, ele vai poder também ajudar mais, né, vai poder, né, ajudar o necessitado, né, ajudar, né, também aí na questão do ofertar, né, vai poder ofertar mais, né, para que a mensagem do Evangelho, né, seja pregada, anunciada, né, a todos os povos. A Natilde lembrou bem ali, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, né? E ainda Deus ama quem dá com alegria. Então que isso não seja um fardo para os cristãos, mas que isso seja uma satisfação, que isso seja um meio de louvar a Deus por tudo que a gente tem. Inclusive, Deus já nos deu até a vida eterna. A vida eterna já é nossa, já é daquele que acredita. Então, nós podemos dizer: eu tenho a vida eterna. Deus me deu ela através de Cristo. E nós podemos usufruir disso, nós podemos aproveitar disso de maneira tão legal, tão bacana, e ao mesmo tempo levar isso, compartilhar isso com as outras pessoas, né? Oi, pode falar. Um outro ponto que destaco aqui no 7º mandamento, então, é a questão da corrupção. Ali nos comentários, né, a questão do dinheiro público, né, são 30 mil, né, dinheiro na cueca, né? Então, há muita corrupção, a gente sabe, né, que isso existe em nosso país, né? Muitos cargos públicos, cabide de empregos, né, pessoas que não trabalham efetivamente, mas que consomem altas somas de dinheiro público, né, que deveria ser destinado a promover o bem comum, né, e aí temos as consequências. Não há dinheiro para a saúde, para a educação, para boas estradas, né, para a segurança. Então, na realidade, isso é o quê? É roubo. Roubo dos cofres públicos. E até nós falamos no 5º mandamento, pastor, lá com o pastor Paulo Verdim, que essa corrupção, esse roubo do dinheiro público, ele é um crime contra a humanidade. Ele não é um crime contra uma instituição só, mas ele é um crime que afeta toda a humanidade. Então, isso, na verdade, nós deveríamos olhar isso e as pessoas que conseguem aprovar e estabelecer leis, deveria haver uma lei realmente rigorosa de proteção ao dinheiro público. E não estou falando assim de qualquer coisa. O problema é que tem até a corrupção, tanto recurso que tem para essas pessoas que roubam, como a gente já ouve muitas vezes, né? Que um bandido lá, ele tem 30 recursos, às vezes, até de repente caducar aquele crime que ele cometeu. Então é uma coisa assim que não... Isso a gente pode ter certeza que também não é bem visto por Deus, né? Uma questão, né? Pode um cristão ocupar um cargo em que
não haverá um trabalho efetivo, mas apenas um emprego. Por quê? Os cabides de emprego, né? E aí poderemos aqui lembrar, nós estamos em um ano aí de política, eleições, né, municipais, cristãos honestos, compromissados, né, concorrer a cargos públicos. Aqui nós temos 2 vereadores da nossa congregação aqui na cidade. Então, talvez então incentivar, né, nossos membros, né. E quero aproveitar, e até já que você falou disso, né, falar que não aceitem, se percebem que, na verdade, é apenas fruto de uma corrupção, não aceitem esses cargos, porque, na verdade, às vezes depois vai ter rolo, né? Às vezes é a compra de um voto que as pessoas estão querendo fazer, né? Então, estamos inseridos, né, na sociedade, né, secular, e então nós precisamos também ali cumprir o nosso papel de cristão, né, dando bons exemplos, né, também na vida pública, né, aqueles que têm esse dom, né, têm essa habilidade, né, de trabalhar também, né, sendo aí um bom vereador, um bom prefeito, e ali trabalhar e fazer o bem, né, à população, né, à sociedade em geral. Muito bem, pastor, é uma boa, acho que a gente já falou bastante do lado do que Deus quer justamente proteger a gente, né? Mas o que Deus quer também nesse mandamento de cada um de nós? Então, poderíamos citar ali alguns pontos, né? O que Deus quer, né, com este mandamento, né? Nós poderíamos, então, lembrar, né, a questão de Deus é tão bondoso, misericordioso, né, nos concedendo, então, os mandamentos, diretrizes para a nossa vida. E aqui, lembrando o 7º mandamento, né, com este mandamento, Deus está protegendo aquilo que é nosso, né, aquilo que nos concedeu. O que é meu, o que é seu. Né? Então, precisamos ter isso em mente. Né? Então, também, né, Deus quer que nós reconheçamos que Ele é dono de tudo. Né? Nós somos os seus administradores. Poderíamos também citar, né, que não vivamos apenas para acumular riquezas e nos adonemos, ou seja, tomar posse dos bens de Deus, pensando que, não, isso é meu, né? Eu tenho porque, né, fui eu que ganhei, fui eu que trabalhei. Mas se Deus não tivesse abençoado, se Deus não tivesse abençoado o teu trabalho, que administremos com responsabilidade os bens que Deus nos confiou, né? Que administremos as riquezas deste mundo para a glória do nosso Deus, para o nosso sustento, para o serviço da vida do próximo, que trabalhemos muito e bem, não por medo, mas para a glória de Deus, por amor ao próximo, a nossa gratidão e confiança pelo pão diário, o pão nosso de cada dia. Também o que adianta nós trabalharmos se Deus não abençoar o lar? E que desfrutemos de tudo que há de bom. Deus quer que nós desfrutemos. Ele nos concede isso tudo. Né? Ele quer que nós tenhamos uma vida, né, de alegria, né? Desfrutando assim de todas as bênçãos que Ele nos concede, das riquezas, né, dos bens. Né? Isso tudo aqui está à nossa disposição. Ele quer que nós saibamos usar. Né? Que nós sempre reconheçamos que, né, isso é dele. Né? Foi ele que nos deu. Um tema bastante importante que eu vejo é a questão da gratidão, né?
olhar para tudo aquilo que nós temos para a nossa vida. Por exemplo, eu comecei a live falando do dia, né, que o dia terminou e a gente teve a oportunidade de trabalhar, de viver, de testemunhar e ser grato a Deus por todas as coisas. Porque se nós tivermos o olhar de Deus, nós vamos ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ali está falando todas as coisas. Então, até mesmo as dificuldades do dia a dia, elas são justamente para o nosso crescimento, para a nossa administração, para nós aprendermos, para nós crescermos. Então, que nós sejamos gratos. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que nós precisamos aprender. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para dar glória a Deus, né, pela cura que ele recebeu. Apenas um. Quantos seguiram Jesus? Quantos Jesus curou e quem sabe nem muito obrigado Jesus ouviu? Claro que Jesus, ele fez isso para mostrar o poder de Deus aqui no mundo e que Jesus, o Messias, tinha chegado. Mas que nós não façamos as coisas esperando alguma coisa em troca das pessoas. A gente fala de gratidão, mas a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, ação social, o pessoal trabalha, mas não tem gratidão. E, no entanto, o trabalho, ele precisa ser feito. Então a gente diz, não, nós estamos fazendo isso porque o Senhor nos abençoou para que a gente fizesse. E não que a gente esperasse alguma coisa em troca, né? Mas a gratidão é algo realmente que o ser humano precisa ter, em primeiro lugar com Deus e também com o semelhante. Por exemplo, isso aqui, você aceitar esse convite de nós conversarmos sobre esse tema, eu fico muito grato a você pela tua dedicação, pelo tempo que você dedicou para preparar, para trazer isso para nós, para nossa edificação, né? Então, fica aí o nosso agradecimento desde já, né? Sim. E aqui eu ainda quero só lembrar, né, uma história bíblica lá do Antigo Testamento, a história de Acã, o pecado de Acã, né, só para fechar a questão do 7º mandamento, né, não furtar, não roubar. Né. Então, o povo de Israel, né, tinha acabado de lutar contra Jericó. Né? A grande muralha de pedra de Jericó tinha acabado de ruir, né? Com toda a sua imponência, né? Não foi capaz de resistir ao poder de Deus. E aí o que Deus disse? A gente de Jericó, o povo de Jericó se corrompeu, né? Eles me desprezam. Né? Deus então disse para eles destruírem a cidade, queimar tudo, né, e não tomar nada, né, nada, coisa alguma. Né. E aí o povo fez conforme Deus ordenara. Né. E aí eles marchavam de uma forma decidida contra, né, a próxima localidade de Canaã, né, a pequena cidade de Ai. E aí eles pensavam, não teremos dificuldade em tomar Ai, né, porque é menor que Jericó. E Deus lutará por nós. Não precisamos, né, pôr em campo todo o nosso exército. Mas grande foi a surpresa quando, né, eles foram derrotados. Mas o que tinha acontecido? Onde ficara a ajuda de Deus? Então, e aí, com profunda tristeza, o líder Josué perguntou a Deus, né, ó Senhor, por que não nos ajudaste? E aí Deus respondeu, alguém dentre vós, que desobedeceu a minha ordem por ocasião da tomada de Jericó. Existe um ladrão entre vós. Não ajudarei mais vocês enquanto este pecado não for punido. E aí, descobriu-se que foi Acã, né, que havia ocultado para si, né, aqueles pertences, né, lá de Jericó, né,
aquela capa, aquela bela capa, né? Outras peças de ouro, prata, né? E aí temos a consequência do pecado, né? Do furto, do roubo, né? A família, né, de Acã foi apedrejada, mortos por causa da sua desobediência, né? E aí, então... E todo o povo pagou por isso, né? Sim. Então, Deus voltou, né, a ajudar o seu povo, né, contra os seus inimigos, né? E nós também, né, nós também quebramos a aliança do nosso Deus, desobedecemos, né? Então, aí eu lembro, né, o quão pecadores nós somos, né? Porque não é só roubando que é pecado contra o sétimo mandamento, vamos dizer, roubar lá 30 mil reais, roubar R$1 milhão, é nas pequenas coisas também nós estamos pecando contra o nosso Deus. Estamos, né, furtando, roubando. Então, não é só as outras pessoas que pecam contra este mandamento, nós pecamos. E aí nós precisamos reconhecer este nosso pecado, nosso erro, que pecamos, né, contra os mandamentos do nosso Deus, nos arrepender e buscar em Cristo o perdão, buscar orientação, procurar sempre força em nosso Deus, sempre estando, né, procurando nos orientar por meio da palavra, né, para que sejamos assim fortalecidos, né, na fé, no conhecimento, né, e lutemos diariamente contra o pecado, né, e que possamos assim viver, né, viver dando um bom testemunho, né, sendo aí exemplo na sociedade, né, de pessoas honestas. E isso nós vamos conseguir só com a ajuda do nosso Deus, só estando firme na fé, na palavra do nosso Deus. Então, que possamos sempre pedir isso ao nosso Deus, que sejamos bons exemplos de honestidade, né, em nossa sociedade, né, que a gente aí vê tanta corrupção, né, tanto roubo. Então, que façamos a diferença, né? Façamos a diferença. Até nesse exemplo que você citou, pastor, muitos irmãos aí, talvez, que estão participando da nossa live, aí são membros de diretoria, né? E o dinheiro das ofertas que a congregação arrecada, administrar sempre com muita responsabilidade, com muito carinho, muito cuidado, para que não haja desperdício, né? Nós falamos antes do desperdício, né? Mas cuidar realmente para que esse dinheiro seja bem aplicado para aquilo que foi ofertado, né? Então, isso aí. Muito bem, ainda graças a Deus nós temos o perdão dele em Cristo, né, que sempre renova a nossa força e nos dá coragem para nós prosseguirmos. Pastor, 1h30 aí mais ou menos de conversa agora. Eu gostaria que você deixasse aí as tuas considerações finais nesse momento. Opa, né? Então, quero deixar aqui um abraço, né? Um forte abraço a todos que estão participando da live, né? Muitos talvez, né, irão visualizar depois, né, outro momento, né? Então, quero deixar aí nossa saudação, né? Um grande abraço, né? Um beijo no coração dessas pessoas lá de Rondônia, né? Pessoas muito queridas, né? Temos ali, eu vi aqui nos comentários, né? Pessoas, membros lá da minha antiga paróquia, lá de Pimenta Bueno, né? Então, pessoas que a gente tem no coração, né? Então, a gente tem um afeto muito grande, né, para o Rondônia, né? Um grande carinho, né, para aquelas pessoas lá. A gente sabe que a nossa igreja ali é uma igreja forte, né? Pessoas dedicadas, né? Pessoas que estão sempre prontas, né, para levar Cristo, né, para testemunhar, né? E o que nós desejamos é que continue assim, né? Continue firmes na obra do nosso Deus, né, com esse ânimo, com essa alegria, né, porque não é em vão, né, o nosso trabalho na obra do Senhor. Então, aí, nosso grande abraço a todos da Congregação Concórdia de Cacoal,
também conhecemos muitas pessoas ali, pessoas queridas, né? Se Deus quiser, logo, logo vamos estar por aí também, visitando, né? Porque Rondônia está no nosso coração, né? No nosso coração, né? Então, eu lembro com muito carinho, né, da nossa jornada, né, em Rondônia, a nossa passagem lá por Rondônia, né? Então, é um lugar muito abençoado, muito querido. Será sempre muito bem-vindo aí, tá? Será sempre bem-vindo aí. Tem os parentes aí também, na live também. É isso aí. Muito bem, pastor. Quero te agradecer, assim, de todo o coração mesmo, pela tua disponibilidade em nos atender, auxiliar nesse momento de diálogo. E sempre é bom a gente poder trocar algumas ideias, algumas experiências, porque isso nos ajuda muito e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que todos que participaram da live aí também vão aprender muita coisa que talvez não tinham pensado desta forma, mas que abriu a mente para eles nesse sentido, tá? Meus irmãos, eu quero aqui deixar um convite, na verdade, 2 convites para vocês, tá? 2 convites. Um para sábado à noite, o nosso culto online, e também temos culto presenciais, aí, culto presencial, sábado à noite. E o próximo convite é uma live domingo à noite, dia 18, com o nosso vice-presidente de Ação Social, pastor Ayrton Schroeder. Tá? Ele vai estar conosco novamente, e desta vez falando das suas atribuições dentro desse departamento que é fundamental e que é importante para todo o trabalho da igreja. Então, vocês estão aí convidados a participar conosco desses 2 momentos aí nesta semana. Semana que vem tem mais, aí eu faço outros convites aí para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Jesus, orem e que Jesus proteja e guarde vocês de todo mal, mantenha o coração de vocês firmes, sempre nessa fé, porque nós estamos rumo a uma terra prometida, rumo à vida eterna que Jesus nos conquistou. Amém. Um abraço.